Bem, quase 18 anos agora que eu venho pregando a palavra aqui na Bethlehem e de novo eu venho esperando, me perguntando quando será a hora para pregar sobre o livro de Romanos. Eu tenho pensado e repensado, andado até a montanha e olhado as nuvens que rodeiam o pico desse Everest e desistindo por causa de alturas menores e me contentando com outras coisas, porque é muito assustador me deparar com os 16 capítulos que foram inacreditavelmente usados por Deus na história da igreja e pensar que Deus poderia me dar graça e vida para pregar sobre esse livro. Mas, com a graça e paciência de Deus, me parece que a hora chegou. Nós estamos no final do milênio e eu estou indo para a segunda parte, se Deus desejar, do meu pastorado de 30 anos nessa igreja. Se vocês me quiserem, e com a idade de 52 anos, o passar do tempo me parece mais rápido que quando eu cheguei com a idade de 34 anos. E o Evangelho da glória de Deus na face de Cristo é mais brilhante para mim agora. E esse livro é o lugar onde o Evangelho de Cristo brilha mais forte em toda a Bíblia. O livro de Romanos. Eu não sou mais tocado, como era antes, pela tirania do urgente, ou pela necessidade de responder a qualquer tendência que aparece na cultura americana. Eu já passei da metade da minha vida, e minha confiança é de que a maneira que eu possa ser relevante é permanecer em toda verdade testada e inabalável, ao invés de pular de galho em galho, tentando fazer as coisas acontecerem na igreja. Então, eu não sinto nenhuma necessidade de fazer mais esse tipo de coisa. Romanos é sólido, Romanos é durável, Romanos é confiável, Romanos é inabalável, Romanos é emocionante. Se encaixa onde eu estou. Em meu último capítulo. Eu tenho uma história com esse livro e vou lhes contar essa história. A razão pela qual eu falei sobre tantos assuntos pessoais essa manhã é porque esse livro é pessoal. Tem muito de Paulo nesse livro. Ele começa falando dele mesmo. Talvez. Vamos ver isso logo. Tem muito a dizer sobre si em Romanos 7. Ser um porta-voz com autoridade apostólica na Bíblia não quer dizer que você não deve falar sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Passei 10 dias na Inglaterra e existem algumas igrejas estatais e algumas tradições onde meu herói, como Jonathan Edwards, você pode ler e ser cerca de 1.200 sermões de Edwards e não ver uma palavra sobre Jonathan Edwards. É tudo sobre Deus, é também um exagero. Você também pode ir para o outro extremo, onde os pregadores falam sobre seu casamento, seus filhos, seus carros, computadores, todo o tempo. E a congregação pergunta, um pouco de Deus, por favor, podemos ter um pouco de Deus? No entanto, a razão pela qual eu vou lhes contar minha história pessoal com o livro de Romanos é porque eu acho que pode criar em vocês um desejo de conhecer esse livro e se familiarizar com o Deus desse livro, adorá-lo e amá-lo, e alegrá-lo, obedecê-lo, confiar nele, segui-lo. Eu não me lembro da minha conversão. Eu tinha 6 anos, meu pai me disse, no colo da minha mãe,
em um motel na Flórida de férias em 1952. Tudo o que eu me lembro era que eu estava crendo. Eu sempre criei, pelo que me lembro. Eu sei que isso não é verdade, dado que viemos ao mundo já marcado pelo pecado, mas o que foi que Deus fez na minha vida para que eu cresce, Ele fez tão cedo que eu não me lembro acontecer. Vários aqui nesse salão estão nessa posição, onde até se arrepende de não ter uma história de conversão para contar. Eu diria, no entanto, eu aprendi o que aconteceu comigo com Romanos. Deixe-lhe dizer o que aconteceu comigo. Eu não preciso me lembrar. Eu sei, pela Bíblia, o que aconteceu comigo. E à medida que eu digo o que aconteceu comigo, para vocês que estão aqui agora, vocês pensarão se aconteceu com vocês. Ouçam com atenção. Nós oramos lá embaixo que nesse ponto no culto, não só no final, mas nesse momento agora, nos próximos 60 segundos, Deus irá salvar pessoas. É assim que acontece. Deus entra pela palavra. Ele faz simples o evangelho, a necessidade e a glória e a suficiência e opera. Existem 4 coisas. A primeira: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A segunda: pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Terceira: Deus demonstrou amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Quarta: se você confessar com seus lábios que Cristo é o Senhor e que no seu coração acreditar que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. Onde está isso? Romanos 10:9. Romanos 10:9. Então, mesmo eu não me lembrando o que aconteceu comigo, eu sei o que aconteceu comigo pelo livro de Romanos. O livro de Romanos interpreta a vida. Vida que você nem conhece. Você pode ler sobre ela no livro de Romanos. Eu fui para a faculdade em 1964, pensando em ser um médico, talvez um veterinário. Minhas mãos tremiam muito. Não importa se você cometer um erro com um cachorro. Era assim que eu pensava. Setembro de 1966. Em uma dolorosa e preciosa providência, eu fiquei no hospital por 3 semanas e Deus mudou a direção da minha vida, poderosamente e de forma irreversível. Eu testemunho isso 32 anos depois. Ele me mudou daquela trajetória para ser um ministro da palavra. Não vou entrar em detalhes agora, mas você pode ler sobre no livro Graça Futura. O ponto é que, naquele outono, eu tinha planos de mudar para o dormitório da faculdade, com 3 outras pessoas, e mudei. Mas em janeiro de 1967, estava muito claro para mim. Essa não é a melhor circunstância pelo que Deus fez na minha vida. Eu quero estudar, eu quero orar, eu quero pensar. E essa dinâmica aqui não é a ideal. Eu precisava de silêncio e me mudei para um quarto sozinho. Um quarto individual. E eu morei nesse quarto por 1 ano e meio, para que eu pudesse procurar Deus, ler, orar. E eu quase posso cheirar, e eu posso ver. Era amarelo, pequeno, com um título grande na capa. Os livros impressos naquela época não eram nada especiais. O livro escrito por John Stott, chamado Homens Recriados. E a exposição de
a exposição de Romanos 5, 6, 7 e 8. E eu me lembro de ler aquelas páginas na minha mesa, naquele quarto, como se fosse ontem, por causa da poderosa obra que estava sendo feita na minha vida, confirmando o que tinha acontecido em setembro de 1966, que esta é a minha vida. Esta é a minha vida. Esse cuidado da palavra de Deus é o que eu quero fazer mais do que tudo. Eu quero conhecer este livro, como John Stott conhece Romanos de 5 a 8. Romanos se tornou não somente a interpretação da minha conversão, mas também a confirmação do meu chamado para o ministério. Daí veio o seminário, 1968 até 1971, em Pasadena, e o efeito arrebatador de 2 grandes aulas. Foram mais que 2, mas especialmente 2, Romanos de 1 a 8, com Daniel Ford, onde vimos frase por frase, por 14 semanas. Minha mente explodiu. Daí a excitante aula de unidade da Bíblia, onde Romanos 9 a 11 se tornaram a subestrutura da realidade. E todas as peças se encaixaram e permanecem até hoje. As grandes descobertas da soberania de Deus sobre todas as coisas, a grandeza dele e se alegrar nele e ficar maravilhado, pois dessa soberania Deus criou o mundo. Tudo foi explicado por Romanos, sendo a fundação onde tudo se erguia. 3 anos na Alemanha estudando, 6 anos dando aulas em Bethel College, de novo voltando à soberania de Deus, e de novo olhando Romanos 9, analisando sobre do que se trata esse capítulo, essas maravilhosas fotos da soberania, liberdade de Deus como Criador. Outono de 1979, eu tirei um ano sabático. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que entender o que Romanos 9 estava dizendo sobre esse Deus. Porque se diz o que parece que diz, então, muitas pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. Então, por 4 meses, eu me esforcei. E daquele esforço veio algo totalmente inesperado, a saber, o chamado para o pastorado. O que Deus disse em uma frase, de novo e de novo, em outubro e novembro, foi isso: eu, o Deus de Romanos 9, serei anunciado e não apenas analisado ou explicado. Eu, o Deus de Romanos 9, John Piper, serei proclamado e anunciado, não só analisado e explicado. 14 de outubro, 1979, tarde da noite. Noel está na cama, e também Abraão, no ventre dela. Carlson está dormindo, Benjamin está dormindo, e Deus veio. E foi uma daquelas horas que foi como aqueles momentos em que Blaise Pascal tinha. Ele escreveu após acontecer, e ele costurou dentro do seu casaco. Ele o usou pelo resto da vida perto do coração. Meia-noite. Fogo. Assim, Pascal descreveu. E recentemente eu li as 7 páginas que eu escrevi, das várias horas daquela noite. E começa assim: eu estou mais perto, esta noite, de deixar Bethel do que jamais estive,
e assumir o pastorado. A necessidade é quase esmagadora e toma essa forma. Eu estou fascinado pela realidade de Deus e o poder da sua palavra em criar pessoas autênticas. Esse foi o meu chamado, sair de Bethel para o pastorado. E na providência divina, esta igreja chamou. Eu atendi o telefone. Eu não sabia onde era esta igreja e ele explicou. E houve um processo. Shaw está lá atrás. Ela estava no meu primeiro dia. Nelson está sentado logo ali. Acho que vocês são os últimos que restaram daquele comitê de avaliação. E começamos a conversar. E em fevereiro está resolvido. E em junho 1980 eu vim. Então eu marquei a minha conversão. Eu vim. Então eu marquei minha conversão, entendi minha conversão teológica no seminário, meu chamado, meu ministério, minha confirmação, a mudança de ser um professor para ser um pregador e pastor. Tudo isso criado através de um livro, Romanos. Agora, eu estive aqui por 18 anos. Eu me aproximei dele, me afastei dele e disse, vai demorar muito tempo, é muito difícil. Existem capítulos aqui que eu não tenho certeza se ainda entendo. E parti para outra coisa. Mais administrável, mas não quer dizer que nesses 18 anos nós, como igreja, temos esquecido de Romanos. Ou a verdade de Romanos. Na verdade, nós não poderíamos dizer, nós que estamos por aqui há algum tempo, é Romanos 8:28. É Romanos 8:32 que nos juntou todos esses anos. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que não poupou seu próprio filho e o entregou por nós, não irá Ele, em Cristo, nos dar todas as coisas? E eu fiz isso. E digo como Joyce Stott, onde eu li seu prefácio no seu comentário sobre Romanos ontem. Eu digo como John Stott, no final da sua carreira de pregador em Londres, que ele havia recitado os versos finais triunfantes de Romanos 8 em vários funerais, e que esses versos nunca deixaram de ser doces para ele. E eu digo a mesma coisa. Eu estou convencido que nem vida ou morte, nem anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem as coisas que virão, nem poderes ou alturas, nem profundezas, nem coisa alguma na criação poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Em quantos funerais nós dissemos isso? Eu adoro pregar em funerais. Melhor que em casamentos. Porque em funerais, as pessoas se apoiam em Deus. Em casamentos, a idolatria pode correr solta. Enquanto tudo pode ir bem no casamento, nada parece que deu certo em funerais. E o Evangelho é feito para pessoas quando nada dá certo. Eu amo o Evangelho. Eu amo o livro de Romanos. Então, nós vamos enfrentá-lo. Nós precisamos orar. Samuel Taylor Coleridge, o poeta, disse, eu acho que a Epístola aos Romanos é a mais profunda obra que existe. John Knox, o estudioso do Novo Testamento,
disse: Romanos é inquestionavelmente o trabalho teológico mais importante jamais escrito. Aqui vai uma pergunta essa manhã. Como isso aconteceu? Como um ex-fariseu que odiava o cristianismo com toda a sua força, incitava assassinos contra os cristãos, de acordo com Romanos 9:1, participou no assassinato do primeiro mártir cristão, perseguia a igreja violentamente. Como aquele homem veio escrever uma carta com 7.100 palavras, cerca de 22 páginas em minha Bíblia, que veio a mudar a face do mundo, que cada líder cristão por 2.000 anos vem sendo carregado e iluminado por essa carta, por todos esses séculos. Como um homem assim pode ter escrito isso? A resposta está dada no versículo 1 do capítulo 1. E isso é tudo que vamos olhar nessa manhã. Se você pergunta, quanto tempo vai demorar este estudo? Eu não tenho a menor ideia. Eu acredito que pelo menos 4 semanas nos primeiros 7 versículos. E se eu perceber que existem coisas que vocês precisam ver, tudo o que eu tenho na minha frente é o céu. Paulo, servo de Cristo chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Existem 3 frases aí, vamos analisá-las. Eu quero que você veja o homem, a sua carta e o seu Deus. Algumas vezes você lê um versículo e mesmo antes de vir a exposição, isso fala a você tão pessoalmente que se sobressai a exposição. Eu tenho um sentimento que a palavra que se sobressai aqui não é quem Paulo é, mas de quem Paulo é. Você vê isso nessas 3 frases? Servo, comprado por outra pessoa, chamado por outra pessoa. Servo, comprado por outra pessoa, chamado por outra pessoa, separado por outro. Tem outra pessoa nesse versículo, certo? Parece que esse versículo é sobre Paulo, mas não é sobre Paulo. Aquele que o comprou, que o chamou, aquele que o separou. Há alguém por trás desse homem. E eu disse isso às crianças no primeiro culto, a maioria deles não está aqui. Somos todos crianças agora, vocês podem entender isso. Crianças, a grande questão dessa vida não é quem eu sou. A grande questão da vida é de quem eu sou. E eu disse, vão perguntar aos seus pais o que isso quer dizer. Força os pais a pensarem sobre isso. Eu pressiono isso em vocês agora. Você tem que responder essa pergunta, de quem você é? De quem você é? Essa é a questão. No século XX, nós ficamos fora de forma sobre nossa própria identidade. Quem sou eu? Minha autoestima, meus valores. E quando você lê a Bíblia, o grande assunto é a correta relação com Deus. E a quem você pertence? De quem você é? Vamos enfrentar a pergunta que paira sobre esse versículo. Frase número 1. Um servo de Cristo Jesus. Nós religiosos que lemos a Bíblia por dezenas de anos, nós temos que entender que frase chocante é essa. Nós temos que decidir aqui se esse homem é louco. Jesus Cristo, de acordo com Tácitos, uma testemunha secular, junto com outras testemunhas como Joséfo, disse: Jesus morreu 25 anos atrás. Ele está morto. Ele não é mestre de ninguém.
Paulo diz: Ele é o meu mestre e ele está vivo. Eu sou um escravo do Jesus Cristo vivo. Então você tem que decidir no começo desse livro. Essas são as afirmações de um louco que pensa que pessoas morrem, saem dos túmulos, 3 dias depois e se tornam mestres de pessoas. Ele é um louco? Ou é possível que isso aconteceu? E isso é realidade. E todas as pessoas do mundo que ignoram isso, zombam disso, são fantasiosas. Você tem que decidir isso. É uma grande questão. Ele é louco? De chamar a si próprio de um servo de Jesus Cristo. O que significa ser um servo? Significa que ele é comprado por Jesus, é propriedade de Jesus, comandado por Jesus. 1 Coríntios 7, 23. Ele diz: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Então, ser escravo de alguém é ter sido comprado por alguém. Então, ele se chama de servo, escravo de Cristo. O que significa que Cristo comprou? É isso que ele diz: Cristo me comprou. E já que ele me comprou, ele é meu dono. Se você é cristão essa manhã, você é duplamente propriedade de Deus. Você é devedor por ter sido criado e devedor por ter sido comprado. Você não é de você mesmo 2 vezes. 2 vezes dele. Ele é seu dono. Ele pode fazer com você o que ele quiser. O que nos leva à terceira parte. Que ele não apenas comanda você. E o que você quer fazer é agradar a ele. De onde eu tiro isso? Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Se eu continuo tentando agradar os homens, Paulo diz, eu não seria um servo de Cristo. Se eu tento agradar aos homens, eu não seria um servo de Cristo. Mas eu sou um servo de Cristo. Portanto, eu não importo nem um pouco em agradar aos homens. A não ser que, em agradar aos homens, leve-os a agradar meu mestre. É o que Romanos 15 diz. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para edificação. Assim podemos glorificar a Deus, trazendo outros até Ele. Mas o que inspira esse homem é uma orientação cristã radical, porque Cristo o comprou e o comanda agora. E tudo o que ele pensa é, como eu posso agradá-lo? Como eu posso honrá-lo? Como eu posso engrandecê-lo? E o que nós queremos criar aqui em Bethlehem, eu sei que a grande maioria de vocês concordam comigo nisso. O que nós queremos é uma igreja de pessoas que é radicalmente orientada a agradar a Cristo, honrar a Cristo, engrandecer a Cristo, deixar as fichas caírem onde caírem, ao invés da maioria das pessoas serem de segunda mão. Nessa frase, eu estou disposto a escrever um romance sobre o desprezo dessas pessoas de segunda mão. Que são pessoas que não têm visão e valores próprios. Eles vivem arrogantemente e eles sempre estão olhando para os outros e pensando o que eles vão achar disso, o que os outros vão pensar disso, e vivem toda a sua vida de segunda mão, sempre querendo agradar aos outros e serem queridos e admirados. É uma maneira horrível de viver. Paulo diz, eu sou propriedade de outro. Eu fui comprado e sou dirigido. E eu tenho somente uma pessoa para agradar, Cristo. E Ele revelou a sua palavra em mim. E essa é a minha vida. Vamos ser desse jeito. Então, não estamos lidando aqui com um gênio. Estamos lidando aqui em Romanos com um homem e seu dono. Seu mestre, seu Deus. Essa não é uma carta qualquer. Segunda frase. Chamado para ser apóstolo. Note o verbo passivo novamente.
cada frase aqui, existe um outro, alguém trabalhando. Você foi comprado e pertence a outro. Você foi chamado por outro. Você foi separado por outro. Quem é este outro? Deus em Cristo. Ele é o ator principal aqui no verso 1. Nós não estamos lidando aqui com o efeito de um homem. Nós estamos tratando aqui do trabalho de Deus em um homem. O que apóstolo significa? Para ser um apóstolo, você deve ter visto Cristo ressurreto com seus olhos, para ser uma testemunha autêntica, com autoridade. E de primeira mão, primeiro isso, depois você tem que ser comissionado por Cristo para ser um porta-voz com autoridade no lugar dele. Isso é o que significa ser um apóstolo. Paulo afirma isso. 1 Coríntios 15, 7. Jesus aparece para Tiago e depois para os apóstolos. Por último, como que um nascido fora de tempo, ele apareceu também a mim. Na estrada de Damasco, o que Jesus fez em entrar na vida de Paulo na estrada de Damasco, aparecendo e se revelando a ele em glória, permitiu que ele se juntasse aos 12 e ser um temporão a se juntar ao grupo apostólico, como um nascido fora de tempo, ele diz. Então, Atos 20:16 descreve a comissão. Jesus disse a ele: por este propósito eu apareci a você, para te indicar como um ministro e uma testemunha, não apenas das coisas que você viu, mas também sobre as coisas que eu vou lhe mostrar. Então, pelo fato de ter visto e ter sido comissionado, Paulo ensina que ele e os outros apóstolos são a fundação da igreja. Efésios 2:20. A igreja fundada sobre os apóstolos e profetas. Agora, se perguntarmos hoje se os apóstolos são a base da igreja, onde estão eles? Onde está a base hoje? A resposta é bem aqui, no livro, especialmente Romanos. O depósito apostólico foi deixado para trás, eles morreram. Não é um cargo que pode se repetir. Aquela autoridade de ter visto Cristo, ser comissionado por Cristo, falar a palavra dele com autoridade, daí a igreja poderia ser construída sobre a rocha. Isso acabou, agora estamos aqui como igreja. E se John Piper permanecer em qualquer outro lugar que não seja aqui, você procure os presbíteros e me tire daqui e rápido. Frase número 3. Não apenas ele foi comprado e feito escravo, não foi apenas chamado a ser apóstolo, mas ele foi separado para o Evangelho de Deus. E quando isso aconteceu? Quando Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. E ele responde isso em Gálatas 1:15. Assim: Deus me separou desde o ventre materno. O mesmo verbo, Deus me separou desde o ventre materno. Desde antes de ter nascido, eu fui separado para o Evangelho de Deus. Isto é incrível. Sabe por que é incrível? Porque o desvio entre ser separado e a estrada de Damasco é uma vermelhidão. Não é? Ele é um assassino. Ele tem ódio dos cristãos. Ele é um perseguidor da igreja. Este é o homem separado para o Evangelho, antes de ter nascido. O que quer dizer que, bem aqui, no verso 1, nós somos abatidos por Romanos 11:33. Certo? O clímax de todo o livro. Oh, profundidade e riqueza da sabedoria de Deus.
quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Quem jamais compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas e glória para sempre. Você já viu alguma coisa assim? E você coloca a mão na boca e diz: Deus, quem é o Senhor? Será que o Senhor perdeu o controle sobre Paulo? Escute, é bom e permitindo, por santo propósito, que esse homem andasse como chefe dos pecadores, por uma razão. E Paulo tem a resposta para isso em 1 Timóteo, onde ele diz: Deus teve misericórdia para comigo, o maior dos pecadores, que perseguiu a igreja de Deus, para que ele demonstrasse sua perfeita paciência para todo aquele que nele crê, após mim. Ele fez por você nessa manhã. Você pecador, que sente que fez tanto mal e faz tanto tempo, e ninguém, nunca, especialmente Deus, em sua santidade, pudesse perdoar você. Por isso que Deus deixou ele ir. Então, quando ele o escolheu na estrada de Damasco, ficaria claro para todo mundo: o Senhor está disposto a escolher alguém como ele, que por talvez 30 ou 40 anos odiava tudo que o Senhor representa e chegou a um clímax de ódio contra o seu povo e jogou homens e mulheres na prisão em Jerusalém e odiava o seu nome. É este quem o Senhor escolheu para liderar a missão aos gentios? E Deus diz: sim. Você entende? Você entende, Romanos? Você entende o Evangelho? Verso 1 é a respeito do Evangelho. Verso 1 é a respeito da misericórdia. Verso 1 é sobre soberana, livre graça. Bem, chegamos ao final desse versículo e vemos aquela frase: Evangelho de Deus, separado para o Evangelho de Deus. Ele podia dizer o Evangelho de Cristo. Ele disse o Evangelho de Deus. Isso é o que vamos falar na próxima semana. Eu fecho com uma referência. Uma frase de Leon Morris. O que vamos fazer é colocar comentários na livraria que achamos que vale a pena adquirir, que vai ajudar no estudo. Este é um bom exemplo. Leon Morris, em sua exposição do versículo 1, fechou assim, e não vejo uma maneira melhor de terminar. Ele disse: Deus é a mais importante palavra nessa epístola. Cerca de 160 vezes, mais ou menos 10 por capítulo. Tudo. Romanos é um livro sobre Deus. Nenhum tópico é tratado sem a presença de Deus. Tudo que Paulo toca nesse livro, ele relaciona com Deus. Na nossa preocupação de entender sobre retidão e justificação, não podemos deixar de notar a sua tremenda concentração em Deus. Não existe nada parecido em nenhum lugar. Fecha aspas. E isso é verdade. Deus o separou antes que ele nascesse. Deus fez isso. Deus permitiu que ele seguisse seu próprio caminho por um tempo. Então Deus, na estrada de Damasco, chamou-o. Ele já estava no meio. Acho que por isso que Paulo diz em Romanos 5, 6, porque nós estávamos sem Deus. Cristo morreu por nós. No meio daquilo, rebelião, entre ele ter sido separado e ser chamado, Cristo morreu por ele. Ele não poderia desprezar isso. Ele não pôde desprezar isso. Cristo morreu por ele e, morrendo, o comprou. E agora o chama. E agora o Evangelho de Deus é a sua vida. Então você vê que Deus está no começo da vida dele. Deus está no meio da vida dele. Deus está no topo e na missão da vida dele. Ao que tudo leva a Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele,
são todas as coisas na vida de Paulo, em sua vida. A Ele seja a glória, para sempre e sempre. Amém. Aqui estamos, no começo de Romanos, e eu acredito que Deus nos escolheu como igreja, nos chamou como igreja e nos separou como igreja para isso. E eu gostaria que você orasse comigo, que Deus salve pecadores através da pregação de Romanos, que Ele construa a sua igreja e glorifique o seu nome.